E outra dessa segunda-feira, não, hoje não é segunda-feira, hoje é quinta-feira. Outra dessa quinta-feira foi a demissão do Alexandre Pássaro e o Diniz, que deixam o Vasco, não continuam na próxima temporada. Eu tô fazendo uma série de videozinhos em série aqui, então quem não tá acompanhando todos não tá entendendo porque eu tô nesse ritmo. Mas é que eu falei do Tite, falei do Flamengo, agora tô falando do Vasco. O Fernando Diniz, em algum momento eu achei realmente que o Diniz tinha conseguido adaptar o estilo dele com algumas mudanças ao Vasco com uma situação emergencial. As coisas começaram a fluir, o Vasco chegou a olhar para a classificação e acreditar, e com toda razão de acreditar, e de repente as coisas começaram a dar errado e o Vasco se afundou todo e se enrolou e perdeu. Para a carreira do Fernando Diniz, é uma merda o que aconteceu. É muito ruim. E o Diniz assumiu uma condição de risco. Eu acho que quando o Diniz foi contratado, eu fiz até um vídeo aqui no canal falando, cara, o trabalho do Diniz, o estilo do Diniz é médio e longo. É difícil o Diniz botar aquele jeitão dele de jogar, de sair jogando e tal, de cara. Porque isso é um processo, irmão. O time vai tomar gol bobo saindo jogando e tal. Eu acho que é um projeto que talvez faça algum sentido. Você imagina, vou botar o Diniz aqui, o Diniz é um projeto pro ano que vem, e se der certo agora, ótimo. No momento que não dá certo esse ano e se demite pro ano que vem, é uma falta de convicção daquilo que você está fazendo, tanto em relação ao Pássaro quanto em relação ao Diniz. Ou seja, tudo aquilo que até outro dia parecia estar indo numa puta direção maneira, que é o Vasco se recuperar e subir, de repente o Vasco perde 3 partidas, se perde completamente, um vexame atrás do outro, e aí a diretoria vai lá e troca esses caras todos e tal, o que é absolutamente previsível, não dá para chegar aqui fazendo uma cara de susto e nem para dizer que não faria, porque eu acho que qualquer um de nós aqui demitiria aquilo que se pode demitir, para trocar para o ano que vem. Hoje o Vasco precisa dar uma resposta pro torcedor. É principalmente isso. Talvez o Vasco olhe o trabalho do Pássaro ou do Diniz e ache do caralho. Mas ele não tem condição de bancar. Ele tem que responder ao torcedor após o festival de jogos humilhantes pro Vasco, né? São 4 derrotas seguidas, 2 delas em casa, 3 delas em casa e 2 delas ridículas, né? Por vitória de 3-0 e 4-0 pro Botafogo. Não pode perder em São Januário dessa maneira de forma alguma. Então eu acho que isso aqui é uma resposta, tá? Eu acho que isso aqui não é uma avaliação de trabalho, não é uma avaliação de filosofia. Eu acho que é meramente o seguinte, eu preciso dizer pro torcedor que eu vou fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer, o torcedor do Vasco não vai entender porra nenhuma. Como é que eu tô omisso diante de um cenário desse? Então, para mim, é simplesmente isso. Repito, não sei se é a decisão que é melhor pro Vasco ou que é a avaliação do trabalho interno, mas é a decisão óbvia e mais simples que o Vasco tem para tomar, que é mostrar alguma atitude sendo tomada em relação a isso. Então, é previsível até de certa maneira e só lamentar, né? Só lamentar o cenário aí do Diniz, e outra coisa que eu comecei a dizer e não terminei. O quanto pro Diniz é ruim essa demissão, né? O Diniz é um treinador que ele aparece e aí ele tem algumas experiências em grandes clubes, em algumas ele oscila, outras ele vai bem, de repente ele vai mal. No São Paulo ele vai muito bem, de repente ele vai muito mal. E aí as coisas vão acontecendo e de repente ele assume o time do Vasco com uma cartada meio ousada, tipo, Diniz, se você der errado no Vasco agora, você vai ficar rotulado como um erro, contratar você é um erro. Se der certo, você salva a porra toda também. E ele foi pro all-in e deu ruim. Deu bem ruim. Ele tá saindo do Vasco numa situação bem ruim. Então eu acho que o Diniz hoje, infelizmente, está assumindo uma condição de treinador de time mediano. Eu acho que dificilmente um time grande do Brasil vai fazer uma oferta pro Diniz nos próximos meses. Infelizmente ele vai ter que voltar ao processo de dirigir um time menor, sem grandes perspectivas de título, fazer um bom trabalho, aparecer no campeonato e aí talvez voltar pro radarzinho dos times grandes. Então eu acho que quem mais se ferrou nessa história toda aí acabou sendo o Diniz. Valeu?